A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos que estão aí ligadinho em mais uma programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Estou agradecido a todos quantos estão aí compartilhando os vídeos através do Facebook, do Twitter, porque uma vez que você compartilha esses vídeos, você estará levando a palavra de Deus a muitas pessoas. Quando você compartilha com seus amigos, eles também irão compartilhar com outras pessoas e desta forma nós iremos então levando o conhecimento da palavra de Deus a muitos lares. Eu estou agradecido a você que também está se inscrevendo aí no canal do YouTube, está deixando seus comentários. Para você ainda que não se inscreveu, se inscreva aí, deixe seu comentário. O endereço é escatologiadoadão@gmail.com. Se inscreva ali, compartilhe os vídeos e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque você estará também levando a palavra de Deus, fazendo a tua parte. Eu tenho recebido alguns e-mails, também muitas perguntas têm chegado através do Facebook, do Twitter. Eu quero agradecer a você que tem aí nos apoiado, tem aí nos ajudado nesse ministério que é levar o conhecimento à palavra de Deus. O tema desse programa é Descobrindo os Enigmas da Bíblia, porque eu sempre falo que a Bíblia está cheia de mistérios, cheia de palavras obscuras, de enigmas, e quando você vai ler um texto, às vezes você não sabe se é histórico, se é presente, se é futuro, e além de tudo, existem versículos aí obscuros que você não consegue desvendar aquele mistério que está por trás, que está oculto atrás daquele texto. E na medida do possível, quando está ao meu alcance, eu tento então esclarecer muitas dúvidas. Para você que acessar ali o YouTube, você vai encontrar ali mais de 60 vídeos com alguns seminários que fizemos nas igrejas e também muitos vídeos que foi gravado então em nosso programa. Não deixe ali de compartilhar os vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Tem chegado aqui algumas perguntas, nós selecionamos para o dia de hoje. E a pergunta é se uma criança, filho de uma pessoa ímpia, vai ser arrebatado no dia do arrebatamento ou não. Se essa criança for filho de uma pessoa que ainda não é crente, uma pessoa ímpia, essa criança irá ser arrebatada ou vai ficar na grande tribulação? Bom, existem duas linhas de interpretação. É óbvio que deveria existir duas linhas de interpretação. Então, a primeira linha de interpretação, é claro, é aquelas pessoas que adotam então a ideia de que a criança vai ser arrebatada juntamente com a igreja, visto que elas são inocentes e não cometeram pecados. E também pelo fato de Jesus dizer que delas, das criancinhas, é o reino de Deus. Conforme ele falou lá no livro de Lucas, no capítulo 18 e versículo 15 a 17. Veja o que a Bíblia diz ali então. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, e por sinal, essa interpretação da questão da criança ser arrebatada é a mais aceita praticamente em todo o mundo, porque até vemos filmes sobre arrebatamentos onde nós vemos ali criancinhas sendo arrebatadas, mesmo sendo filho de crente ou filho de ímpio. Muitos filmes ali mostram a criança ser arrebatada, até muitas crianças até de repente sumirem até do ventre da mãe, crianças sumirem de carrinho de bebês ou até mesmo de cadeirinha dentro do carro, do automóvel. Então existem essas pessoas que creem dessa forma. E existem aqueles que interpretam também que, usando a própria Bíblia também, que tentam provar o contrário, provar pela Bíblia que as crianças não serão arrebatadas mesmo sendo inocentes. Então, eu quero dizer que por mais que eu tente dar uma resposta plausível a você pela Bíblia, eu vou ir de encontro à maneira de interpretar de alguma pessoa. Se eu falar aqui
pela Bíblia, provar pela Bíblia que a criança vai ser arrebatada, eu irei de encontro à linha de pensamento e de interpretação daqueles que não crê, porque eles também mostram pela Bíblia. E se eu falar que a criança não vai ser arrebatada, eu vou de encontro a essas pessoas que creem que vão, porque eles também mostram pela Bíblia, conforme nós vemos o texto hoje. Não deixa claro, Jesus falou que das crianças é o reino de Deus, mas não deixa muito bem claro. Mas é importante que você saber que eu hoje nesse estudo vou tentar esclarecer da melhor maneira possível as duas linhas de interpretação e vou colocar a minha opinião, e aí a pessoa vai então tirar as suas próprias conclusões. Essa pessoa que acredita no arrebatamento, que a criança vai ser arrebatada, além de usar aquela passagem de Jesus ali, eles acreditam que a criança será arrebatada por ser uma criança inocente. Agora, aqueles que usam a Bíblia, também eles usam o mesmo texto, só que daí Jesus diz que das criancinhas é o reino de Deus. E quando se fala em reino, logo se pensa no reino milenar, que é após a grande tribulação. Então aí eles usam também o mesmo texto, dizendo, não, as crianças não vão ser arrebatadas e vão enfrentar a grande tribulação. E aí Jesus vai dar a oportunidade deles poderem reinar no milênio. Vamos ver então essas questões, porque existe na verdade palavras na Bíblia, como eu já falei, obscura, palavras que nós não entendemos, e algumas que são verdadeiros enigmas e que Deus não revelou aos profetas, não revelou a nós, e não há, quem sabe, não seja algo muito importante do nosso que nos ajude na vida espiritual para que Deus pudesse nos revelar. Alguma coisa ele deixou como enigma. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, a Bíblia diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas para nós e nossos filhos. Então, eu não me preocupo quando eu encontro palavras obscuras, enigmas, porque se eu não consigo entender, nem os teólogos não conseguem entender, então é porque Deus ainda não quer que nós saibamos. Mas quando nós chegar no céu, tudo isso vai ser revelado, conforme o apóstolo Paulo falou no livro de Colossenses 1:26. Então eu vou tentar aqui agora dar algumas explicações, talvez seja a mais aceita por muitos. Então primeiro vamos dar uma explicação a respeito da hipótese da criança ser arrebatada no dia então do arrebatamento. Então a Bíblia diz que uma criança que é santificada pelos pais, o apóstolo Paulo fala, essa criança a criança é santificada pelos pais quando os pais são crentes. Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher crente, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Então, através dessa leitura, nós entendemos que os filhos dos crentes serão arrebatados, porque são santos através dos pais. Eles são santificados pelos pais, então eles são inocentes e são dependentes dos pais. Enquanto se eles são dependentes dos pais, é os pais que ensinam a criança. Tanto que Deus disse, ensina a criança no caminho que deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele. Então, enquanto a criança é inocente, ele é santificado pelos pais. Então, usamos esta passagem para nos ter certeza, para clarear essa instrução, que as crianças são arrebatadas porque são santificadas pelos pais. E que as crianças filhas de ímpio, elas não são santas, embora não tenham cometido pecado, porque aí elas não são santificadas, porque os pais não são crentes. Então, eu entendo que uma criança, para ser arrebatada, então ela precisa primeiro fazer parte da igreja de Cristo. E para fazer parte da igreja de Cristo, ela precisa aceitar a Jesus como seu Salvador ou ser filho de crente.
Então, agora vamos entender o seguinte. Baseado nesta colocação, que a criança, para ser salva, ela precisa fazer parte da igreja de Cristo, ou ser santificada pelos pais. Então, entendemos que só pode fazer parte uma criança que aceitou. E cabe-lhes dizer que, para a criança fazer isso, aceitar a Jesus como seu Salvador, ela precisa ter consciência do que ela está fazendo. Ela precisa entender o que ela está fazendo. Uma criança inocente, ela não consegue tomar uma decisão correta. E então, a criança, para se tornar uma criança consciente, aí tem uma faixa etária de idade, que alguns dizem que é 10, outros dizem que é 13, que já são conscientes do que estão fazendo, mas é bom nós não se apegar muito nessa faixa etária de idade, porque existem crianças hoje que são tão inteligentes quanto um adulto. Eu escutei um pastor, uma certa feita, relatar o seguinte: ele tinha um casal de crianças, uma menina com 7 anos e um menino com 5 anos de idade. E um certo dia ele comprou para o menino um par de chinelo, porque e aí ele presenteou seu filho com esse par de chinelo. E o que acontece? Chegou o final de semana, chegou visitas na casa dele, e vocês sabem que lá no Paraná, o barro ali vermelho, ele dá uma liga muito grande, e se você andar de chinelo, possivelmente você poderá, então, arrebentar esse chinelo. Então, o que acontece? Aquela criança foi brincar com os seus amiguinhos de chinelo nos pés. E aí o pastor, o pai desse menino, chegou para o menino e disse: meu filho, tire esse calçado do pé e brinca descalço, porque se você brincar de chinelo, você vai arrebentar o chinelo novo que o pai comprou. Ele: está bom, pai. Só que ele, para impressionar os seus amiguinhos, ele não tirou o chinelo do pé e não deu outro. Quando ele foi correr, ele acabou trancando o chinelo, porque o barro gruda, e arrebentou o chinelo. Consequência, ele pegou o chinelo e escondeu no lixeiro, e aí ficou brincando descalço numa boa. À noite, final da tarde, foi para dentro da casa, tomou banho, jantou, foi dormir. Outro dia de manhã, quando ele levantou descalço, porque ele estava sem chinelo, levantou descalço. E aí, o que aconteceu? O seu pai disse para ele: meu filho, eu estou percebendo que você está descalço. Por que você não usa? Por que você não usa o teu chinelo? Então ele, com medo de apanhar, disse: eu não sei, pai, onde é que está o chinelo. Eu acho que roubaram ontem. E aí a sua irmã, que tinha presenciado tudo, ela disse: é mentira dele, pai. Ele escondeu o chinelo para não apanhar do senhor. Moral da história: essa criança, com 5 anos de idade, ele já tinha consciência do fato de que poderia apanhar de seu pai. Ele teve a inteligência de esconder aquele chinelo para não apanhar. Coisas que, de repente, uma criança não tinha esse discernimento. Então, algumas pessoas acreditam que a criança, já com 5 anos de idade, algumas crianças, eles podem cometer pecado voluntário. Então, olhando para uma suposição assim, nós poderíamos dizer que uma criança filha de ímpio, ele pode ser salvo até os 5 anos. Uma hipótese baseada nessa ideia. Não estou afirmando. Ele pode ser salvo até os 5 anos sem precisar se arrepender ou aceitar a Jesus, pelo fato de a criança ter afirmado o seguinte, pelo fato de Cristo ter afirmado o seguinte: deixai vir a mim aos pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Então é uma hipótese. Eu estou falando aqui de filho de ímpio que poderá ser salvo até os 5 anos porque são inocentes. Agora, é bom entendermos que a grande tribulação, ela será de 7 anos. E nesses 7 anos, muitas crianças irão nascer na grande tribulação. Muitas crianças nascerão e terão que sofrer na grande tribulação. Então, acredita-se
que as crianças, filhos de ímpio, não serão arrebatadas. Agora estou mostrando o outro lado da moeda. Não serão arrebatadas, porque o mundo, após o arrebatamento da igreja, vai continuar vivendo, vai continuar a viver aqui na terra. E as crianças que não forem arrebatadas terão que passar pela grande tribulação, pois elas não são melhores que as outras que vão nascer na grande tribulação. Então imaginamos que, se de fato a interpretação correta forem esta, então as crianças que viverem no período da grande tribulação, que não tiverem a oportunidade de aceitar a Jesus e que sobreviverem às catástrofes da grande tribulação, Deus então determinou um julgamento antes do reino milenar, chamado de Juízo das Nações Vivas, que está lá no livro de Joel 2 e 14, também Mateus 24, verso 33 a 40. Então, é possível que essas crianças inocentes sejam consideradas justas e estejam incluídas entre as ovelhas que herdarão o reino milenar com Cristo. É apenas aqui uma suposição, mas que não pode ser descartada pelo fato de que a Bíblia diz que neste julgamento das nações vivas, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas são pessoas pacíficas que defenderam Israel, que não aceitaram da besta e foram favoráveis ao cristianismo. Elas vão herdar o milênio. Os bodes representam as pessoas maus, as pessoas que aceitaram da besta e guerrearam contra Israel. Então Jesus vai destruir essas nações. E essas ovelhas vão então herdar o milênio juntamente com os judeus, com os irmãos. Então essas crianças, por serem inocentes, eu imagino que Deus vai dar a oportunidade de elas poderem então herdar o milênio, porque a Bíblia diz que naquele tempo terão muitas crianças. As crianças vão ser um número muito grande. Então acreditamos nessa suposição também. Agora, uma interpretação assim, ela não esgota todo o assunto escatológico, porque as crianças também trazem a natureza pecaminosa. Traz a natureza pecaminosa. Eu estou falando agora de crianças que não herdarão, ou seja, não serão arrebatadas. Por quê? Toda criança ela traz a natureza pecaminosa, herdada de Adão. E é por isso que temos que aceitar a Cristo como nosso Salvador, para que nós possamos ser salvos e nossos pecados ser perdoados. Se nós não trouxéssemos a natureza pecaminosa, aí bastava as pessoas como fazem hoje. Eles vão à igreja, nunca aceitaram a Cristo como Salvador, vão na igreja A, na igreja B, rezam, cultuam, enfim, faz a maneira que eles acham que devem cultuar a Deus e nunca aceita Jesus e pensa que serão salvos, porque eles creem em Deus. Agora, não é só isso. Nós temos que viver uma vida de santidade e, primeiro de tudo, temos que confessar com a nossa boca. A Bíblia diz que todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitá-lo, será salvo. Então tem que aceitar para que o pecado seja perdoado, porque nós trazemos a natureza pecaminosa. Veja o que diz Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos estão destituídos da glória de Deus, então, por nascerem com a natureza do pecado, então as criancinhas, filhos de pessoas, filhos de não crente, não serão arrebatados e sofrerão as consequências da grande tribulação. É uma interpretação mais correta que eu acho até agora, é a minha opinião, porque, primeiramente, quando Jesus falou que das criancinhas o reino de Deus, quem sabe realmente eles estavam com a visão já lá no reino milenar, porque a Bíblia diz que as crianças se multiplicarão no milênio. Porque o arrebatamento da igreja não é um reino milenar, é apenas, nós iremos ficar 7 anos com Jesus no céu, depois nós voltaremos com Jesus aqui na terra, onde iremos também ajudar a comandar o milênio, ajudar na questão de organização do milênio. E depois do milênio terá o juízo final, e depois iremos para a Nova Jerusalém, onde viveremos eternamente com Cristo e juntamente com aquelas pessoas do milênio.
Então, por mais que as criancinhas, filhas de não crente, nunca cometeram pecado, são inocentes, mas traz a natureza do pecado, e se não deu tempo de elas aceitarem a Jesus, infelizmente, elas poderão não serem arrebatadas, e aí terão que enfrentar a grande tribulação. O salmista Davi, ele diz, ele confirma isso no Salmo 51:5, onde ele diz: eis que em pecado eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Então, Davi está nos afirmando que nós já nascemos no pecado. Por mais que a criança nunca cometeu pecado, mas nós nascemos com essa natureza do pecado. E precisamos aceitar a Jesus como Salvador para ser salvo. Outro ponto interessante para comprovar esta ideia, esse pensamento, baseado na hipótese então da criança não ser arrebatada, é que quando Deus, no Velho Testamento, observe o seguinte, quando Deus no Velho Testamento mandava um juízo sobre as pessoas, ele não livrava as criancinhas pelo fato de serem inocentes. As criancinhas eram punidas juntamente com os adultos. Então, observe que no dilúvio, Deus salvou somente 8 pessoas. Todos os demais pereceram na água, inclusive as criancinhas. Só salvaram a família de Noé porque Deus avisou Noé pregou por muitos anos, ninguém deu ouvido, só a família de Noé se salvaram. E Deus destruiu inocentes e adultos e crianças. Deus não fez distinção. A cidade de Sodoma e Gomorra, por exemplo, quando Deus falou a Ló e Abraão queria destruir aquela cidade, a cidade estava corrompida pelo pecado do homossexualismo, de tanta depravação. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo, e Deus não poupou as criancinhas. Só salvou a família de Ló. Todas as criancinhas morreram juntamente com seus pais. Lá em Ezequiel, no capítulo 9, verso 4, nos dá uma ideia, mais ou menos, de como é o juízo de Deus. Ali, a Bíblia diz que era para o anjo destruir tudo. Era para destruir tudo. Que nas guerras, ali que quando Deus ordenava para que fosse executado as pessoas que estivessem em pecado, ele não poupava nem os pais nem os filhos. Veja o que diz Ezequiel 9:4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspira e que geme por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres. Olha só, matai até os meninos, até as criancinhas, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver um sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E então começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então veja que em todos esses fatos que eu mencionei, como podemos tirar aqui uma conclusão, é de que as criancinhas de ímpio no arrebatamento não serão arrebatadas. Eles continuarão vivendo como os pais. E infelizmente, assim como os pais enfrentarão a grande tribulação, infelizmente as criancinhas terão que enfrentar a grande tribulação. Observamos no Velho Testamento que Deus nunca fez distinção entre inocente ou o adulto. Quando Deus mandava um juízo, morria todos. Hoje mesmo, nós observamos grandes catástrofes que acontecem e morre adulto e criança. Então, não é pelo fato da criança ser inocente que Deus vai poupar, é o curso da história da humanidade que segue normalmente. O mundo segue o curso normal. No dia do arrebatamento vai ter 7 anos de grande tribulação. E aí, após os 7 anos, então, vai ter o julgamento das nações vivas. Vai ser o início do reino milenar. Então, esta é a minha opinião. Que as criancinhas, filhos de não crentes, que não aceitarem a Jesus como Salvador, por elas não terem idade suficiente
para decidirem, elas terão que enfrentar a grande tribulação juntamente com seus pais. Então, um exemplo, se Jesus voltar hoje a arrebatar a igreja, as criancinhas, filhos de crente, juntamente com os pais crente fiel, vão ser arrebatados. Os filhos de ímpios, juntamente com seus pais ímpios, vão continuar vivendo o mundo normalmente, apesar de que já de início sofrerão uma terrível decepção, porque às vezes o filho, às vezes, por exemplo, os pais, quanto as criancinhas, vão sentir falta de muitos parentes deles que foram arrebatados e eles infelizmente ficaram. Já vão de cara enfrentar uma grande desilusão, uma grande tristeza, mas enfrentarão com certeza a grande tribulação de 7 anos. E no final da grande tribulação é possível que essas crianças, mesmo que seus pais não tenham aceitado a fé, eles sejam herdam o milênio, talvez pela grande misericórdia de Deus, porque baseado no que Deus falou no Velho Testamento, que as crianças se multiplicariam no milênio. É claro que no milênio não vai ter pecado, no milênio vai ter, as pessoas vão viver uma vida mais saudável, e durante 1000 anos as crianças se multiplicarão com certeza. Então eu espero que eu tenha aí trazido uma boa interpretação, que tenha, quem sabe, clareado a tua mente, e você próprio tomará ou tirará suas conclusões, porque você escutou as duas faces dessa interpretação, os que aceitam e os que não aceitam. A minha opinião é daqueles que não aceitam, é que as crianças não vão ser arrebatadas, e sim ficarão no mesmo curso que o mundo está seguindo. Amém? Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, infelizmente é isso que a Bíblia nos faz entender. Mas se você gostou, você compartilha esses vídeos, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, levando o conhecimento da palavra de Deus a muitas pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.